Eu acho que o grande papel do pai é menos de profissão e mais de, ok, me diz o que você quer e ao mesmo tempo ver o ambiente. Tá. Em algum momento o pai vai dizer, cara, isso não faz sentido, porque isso é muito sonho que você está imaginando e pensar nessa coisa. E você meio que também tem um papel de pai de não ser passivo em disso. Então eu estou falando que não é para ser impositivo, mas também não é para ser passivo. Acho que hoje o papel da escola é fundamental ensinar esse aluno a estudar, e eu tenho uma tríade que eu defendo há muitos anos, que o aluno, quando chega no final do colégio, ele tem que chegar com repertório, cultura, conhecimento, ele tem que ter autoestima de se sentir capaz de, e ele tem que ter autoconhecimento do que ele quer. Então, se ele se conhece, se ele sabe o que ele quer... O mundo se globalizou e tudo se aproximou, então é mais fácil, por exemplo, eu pensar em mandar o meu filho estudar nos Estados Unidos. Meu filho vai estudar na Europa. Eu tenho vantagens bacanas. Eu posso comprar o livro das questões do exame lá, e esse livro chegar em pouquíssimos dias, e eu já ter acesso. Então, repare que aquelas coisas que eram muito difíceis, que eram para poucos, ela fez com que, de alguma forma, você juntasse tudo. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Planck Talks, uma edição especial, uma edição que antecede o terceiro Círculo de Pais, uma reunião que, quando esse vídeo for pro ar, já aconteceu, mas agora ela ainda vai acontecer. São as mágicas aí da tecnologia. E para falar, hoje o nosso episódio vai falar sobre os cenários de transformação, conflito geracional, carreiras, como que hoje nós preparamos os nossos alunos por um futuro que é incerto, que é um futuro extremamente motivador, mas que tem ali as suas incertezas, e a gente tem alguns insights do que ele pode ser. E aí é onde a gente vai discutir para falar sobre futuro, sobre carreira, sobre conflitos e sobre escolhas. E para falar sobre isso nós temos um convidado especial, um grande amigo, um profissional que tem acompanhado o colégio desde a sua pré-fundação, professor Ademar Celedônio. É um prazer tê-lo aqui. Prazer todo meu, André. Muito animado aqui com o papo, muito animado em participar do Círculo de Pais. O professor Ademar é uma das referências no Brasil quando se fala de inovação na área de educação básica, sobre o Enem, sobre escolhas de profissão, e a gente fica muito honrado de tê-lo acompanhando o projeto do Colégio Planck. Sempre que a gente precisa de algum conselho, a gente liga para ele e ele nos orienta de uma forma muito tranquila, muito objetiva e muito clara. E hoje nossa ideia é conversar um pouquinho sobre esse futuro, né, Ademar? Nós que nascemos no século passado, eu sou de 73. Somos. Daqui a pouquinho eu faço 53 anos. E eu vejo que os nossos alunos, os mais novos aqui do Colégio Planck, que estão no 6º ano, eles nasceram em 2015, 2016, 2014, né? A minha filha mais nova nasceu em 2010, o meu filho mais velho nasceu em 2005. É uma geração que já nasceu com outra tecnologia, com outro acesso, com outra forma de lazer, com outra forma de entretenimento em casa e com muitas outras opções no mundo, em termos de carreira, de propósito, de significado, de escolha profissional, até mesmo do significado que o dinheiro pode trazer em termos de resultado de profissão. E a gente percebe esse, não diria que é um conflito, mas essas gerações que foram educados de forma diferente, né? A minha mãe hoje tem 93 anos, tenho lembranças da minha mãe de forma muito clara de como ela era comigo enquanto eu era estudante. Minha mãe tinha lá uma postura de me cobrar tabuada, me cobrar verbos, me cobrar momentos históricos, as preposições que eu sei de cor até hoje, ante, até, após, com, contra, de, desde, e assim vai. Mas a forma que eu estudava era diferente, a forma como minha mãe valorizava a educação era diferente, e o que eu tinha de acesso era a Barça, era a Delta Júnior, era a Biblioteca Pública de Belo Horizonte que eu ia para fazer um trabalho. Às vezes o meu copiar e colar era botar um papel vegetal em cima de um mapa e copiar o mapa. E essas são coisas que hoje se fazem com outra tecnologia. Então, Ademar, para a gente conversar, falar um pouquinho sobre isso, eu queria trazer vou usar a palavra conflito, esse conflito de gerações, essas diferentes épocas onde nós pais
eventualmente nós, professores, e os nossos alunos estão vivendo? Como é que você enxerga isso? Acho que, André, você abriu o podcast falando sobre tecnologia, você trouxe a pauta da tecnologia e cada vez mais a gente tem isso como uma velocidade muito grande, tá? Exponencial. Né? Exponencial. Então, acho que eu posso fazer um preâmbulo aqui do que a gente entende como tecnologia, puxando até para a Idade Média. Tá. Então, a gente tinha uma profissão que era os copistas. Então, a pessoa copiava um livro, era assim que era feita a transmissão de saber. E aí veio, por exemplo, a prensa de Gutenberg, ali pelo século XV. E a prensa de Gutenberg, ela faz com que naquela época começa a ter a transição. Mas eu prefiro um livro assim do que um livro feito numa gráfica. Então começava a ter já um conflito geracional. Qual foi o livro mais copiado? Qual era o livro mais traduzido depois? E com a dimensão em escala, foi a Bíblia. Uhum. E quando a Bíblia começa a ser lida em vários lugares e principalmente na Europa, você começa a ter outras interpretações, você começa a ter outras visões, e não à toa ali no caldeirão ali da história, você tem uma explosão de outras religiões. Outras ideologias, outras vertentes. Outras vertentes de como você estudar, porque você tinha o objeto, o conhecimento ali como relacional. Perfeito. Você tem uma revolução industrial, principalmente puxada na Inglaterra, que é a máquina a vapor. Então ela é considerada a primeira tecnologia de propósito geral. Perfeito. Depois você tem o petróleo / eletricidade, que elas também desenvolveram e fizeram com que houve grandes impulsionamentos no progresso da humanidade. E isso vai aumentando ao longo dos anos. O século XX é o século da grande transformação social que o mundo viveu. A gente passa de 1 bilhão de habitantes para 8 bilhões de habitantes em um século. Tá? Então você começa a ter acesso a mais tecnologia, as pessoas começam a ter percepções, a ciência começa a evoluir. Perfeito. E eu estou querendo fazer isso porque Gutenberg lá atrás faz uma criação dos livros e é na educação em que você dissemina o conhecimento. E começou o EAD, né? Com o livro, que daí você estudava à distância. E a melhor forma talvez o melhor instrumento de tecnologia que a gente tem é o próprio livro. A gente sabe o começo, meio e fim. A gente até como criança aprende a ir e vir dentro de um livro, né? Algumas pessoas são até mais... Eu prefiro o livro em papel porque tem um cheiro, a forma... Eu faço parte desse grupo. De passar o livro e tudo mais. Então, esse é um conceito que que a gente não pode deixar de entender como é que a sociedade viveu. Então, a gente passa de 35 anos, quando eu falo da primeira tecnologia que foi criada, que é a máquina a vapor, 35 anos de expectativa de vida. Olha só. 35 anos do século XVIII. Hoje, a gente beira 80 anos de expectativa de vida. Tá? Então, aí tem, os homens vivem menos, as mulheres vivem mais, e em algumas sociedades chegam isso a quase 90 anos. Por quê? Porque você passou a ter a ciência ao seu lado, você percebeu que saneamento era uma coisa que, às vezes, o custo era muito menor, para que você tivesse uma população mais saudável, foram criados remédios através disso, e você tem um grande boom das universidades. Porque o colégio, lá no século XVIII, não era uma coisa tão comum. Você tinha poucas pessoas que tinham acesso ao estudo. Isso se popularizou. Você tinha Adam Smith, Montesquieu, talvez, que tinha alguns projetos de como que a gente tinha uma educação. Mas essa educação em que a gente tem hoje em escala, fazendo com que a gente traga para a escola, onde você cadencia os conteúdos, cadencia os processos todos, a gente de fato não tinha isso. Por que eu estou dando esse preâmbulo todo para responder a sua pergunta? Porque em 1995 a gente tem, ela é antes disso, mas em 1995 a gente tem uma grande transformação na sociedade, que é a internet. Perfeito. A internet, eu poderia talvez achar que ela é uma tecnologia de propósito, de valor.
ela foi fundamental para ter uma aceleração em muitas coisas, em aproximação de mundos, em ter um mundo mais geopolítico, muito mais próximo, as coisas se funcionarem de forma muito mais eficiente, mas ela não alcançou essa tecnologia como foi, por exemplo, pelo menos até agora, a história não tratou isso como as máquinas a vapor ou como o petróleo, por exemplo, como grande impulsionadora. Mas ela faz com que haja outros grandes propósitos. Então, a criação do smartphone é talvez a primeira ideia de uma tecnologia de propósito geral. Isso a gente só vai ter certeza mais para frente. Mas certamente agora as IAs generativas, a forma como está sendo feito, todo esse caminho que a internet proporcionou, abriu um campo de desenvolvimento muito alto. Então, as crianças hoje nasceram numa tecnologia que já tudo funciona, tudo está conectado. Eu tenho 3 ou 4 telas, o meu neto não sabe o que é TV a cabo, porque ele só quer assistir filmes no streaming, e ele quer pular de uma plataforma de A para a plataforma B. Uma vez eu coloquei um desenho no canal a cabo e ele não entendeu por que ele não podia voltar, porque ele queria assistir desde o começo e o desenho já estava no meio. Ele disse, vovô, volta. E eu, não, esse não pode voltar. E ele ficou indignado, né? Então você começa a ter outras identificações como é que isso aparece. Nesse meio tempo, é muito esquisito para uma criança entender de fato o que é uma fita cassete, o que foi, por exemplo, um fax. Que já era, você imaginar, a transmissão de um fax já é uma coisa fenomenal. Você tirar uma xerox no ponto A e transmitir ela no ponto B através de uma linha telefônica. Então você consegue entender outras funções. Hoje talvez você não consiga mais ter, não sei quem é que tem fax, não sei quem tem telefone fixo. E o telefone fixo é interessante, porque ele era declaração de imposto de renda. Eu colocava um ativo no meu imposto de renda. Hoje você praticamente não tem o telefone fixo. Na mesma concepção, você também tem, por exemplo, você não sabe qual era o telefone fixo. Você não lembra mais o telefone das pessoas, porque tudo hoje está na nuvem e você consegue, mesmo que você troque de aparelho, você consegue baixar rapidamente. Não tem hábito que nós tínhamos da caderneta de telefone. Isso. Que todo ano você ia nas livrarias, tinha lá as cadernetas. Era presente de Natal que você dava. Presente de Natal, que você passava limpo, trocava, atualizava, incluía e tudo mais. Por quê? Isso, e você acabava decorando também, sim, né? De que você escrevia, você acabava decorando. Datas de aniversário. Então, quer dizer, você tem uma... E o cérebro, ele é plástico. Então, consequentemente, a gente deixa de precisar decorar ou de ver isso com praticidade e a gente tem. Ocupa com outras coisas. Esse é um problema geracional. Porque a gente é de uma geração que, de certa forma, foi muito pouco acelerada, no Vale de 1970 para cá. Vamos dizer assim, analógica, ela pouco acelerada, apesar de ter visto muitas transformações, mas elas eram paulatinamente as coisas como iam acontecendo. Uhum. Mas com o advento da internet e outras situações, e principalmente o smartphone em 2007, com a criação da Apple do iPhone, ele faz com que o mundo, de fato, se transforme. Se transforma até do ponto de vista comercial. Se transforma do ponto de vista transformacional de novos empregos, novas gerações, de vários outros elementos. Então, por exemplo, eu cheguei hoje, aluguei um carro, desci em Guarulhos, aluguei um carro para vir para cá e eu não falei com ninguém para pegar a chave do carro. Eu fui no Totem, coloquei meu CPF, ele disse que de fato ele localizou minha reserva, ele me deu 3 opções de carro, eu escolhi o carro e ele diz, você tira a chave no tal armário e lá tem o número onde está o carro estacionado. Eu demorei talvez 2 minutos em um processo que demoraria fácil 20 minutos de atendimento. Por baixo. Agora, é muito prático, é muito veloz. Tem 2 consequências aqui. Imagine que chegue uma pessoa de 70 anos para fazer a mesma coisa. Talvez ela tenha mais dificuldade. Claro. Então, a gente, né, se eu com 50 eu me assustei positivamente, mas consegui, talvez uma pessoa tenha. Então, ela é tão rápida que ela faz uma exclusão social.
A analogia que eu faço foi a primeira vez que num aeroporto internacional eu tive que despachar minhas malas e fazer o check-in sozinho. Foi muito estranho, porque você pega o Como é que você... adesiva a mala e agora você abre essa portinha, coloca a sua mala, fecha e tchau a mala. Eu falei assim, será que foi mesmo, né? Será que foi mesmo? Será que eu coloquei eu tive uma dúvida grande Código de barra quando eu certo. coloquei, por exemplo, a etiqueta. Será que eu coloquei de um jeito que vai chegar a minha mala? Então assim, eu fiquei muito tempo preocupado, será que eu fiz certo? E aí, vamos pegar o exemplo da mala, né? Vamos pegar o exemplo desse modelo e vamos tentar fazer uma relação, por exemplo, com bancos. O que aconteceu nessa camada no meio aqui? Os empregos apareceram. Porque a automação, ela chegou e fez com que tudo isso desaparecesse. É muito mais cômodo eu pegar um carro em 2 minutos do que em 20. É muito mais barato para a empresa também. Mas, em compensação, você tem camadas de empregos que vão sumir. E camadas de pessoas que não vão ter essa facilidade de uso. Isso. Então, você tem são duas coisas que são relacionais nisso aí. Agora, por exemplo, eu posso hoje deixar de ter esse medo se eu colocar um localizador, uma pecinha daquelas... Uma tagzinha dentro de uma mala para saber se de fato ela chegou. Meu filho comprou, a gente viajou, fez uma viagem internacional e ele, a mala tá chegando. Ele sabia até quando a mala estava chegando na esteira. Eu uso. Eu gosto de ter controle sobre. E aí você começa a usar a tecnologia a seu favor. Então, seria muito esquisito para o jovem, se ele demorar para o jovem pegar um carro hoje 20 minutos. Para mim foi nossa, eu estou contando a história. Para ele dizer, normal isso, porque ele vive num mundo acelerado. Poderia ser diferente. E aí tem uma coisa como é que as coisas funcionam? Pensando aqui do ponto de vista prático. Eu estava em São Paulo esperando o Uber, um colega disse que estava no meu mesmo hotel, eu vou contigo, ok. E ele já pediu, já? Ele disse, quantos minutos? Eu disse, 7. Cancela, pede outro. Olha. E eu disse, cancelar porque ele está vindo já. Não, aí 7 minutos é muito. 7 minutos é muito. E eu disse assim, ele bem mais jovem, e eu disse para ele, você sabe que a gente ligava para o rádio táxi e ele chegava em 30 minutos e eu dava graças a Deus? Porque era muito difícil você conseguir pegar um táxi meio. Então a tecnologia tem essa... Então, hoje diminui a nossa tolerância. Tolerância, está tudo muito acelerado, tudo isso. E onde é que isso tem a ver também? Isso, a convivência da gente. Você falou do banco, né? Anteontem, eu estava com o Pelisson na nossa sala e ele foi fazer uma operação de aprovar uma conta e o Itaú estava fora do ar. Ele falou assim, como que tá fora do ar? Como que tá fora do ar? Aí ele entrou na internet, Itaú fora do ar. Aí ele viu que naquele momento Santander, Itaú e mais um estava fora do ar. Ele falou assim, deve ser um problema mundial, porque tem 3 bancos fora do ar. Então assim, o incômodo, a tolerância por como é que eu abro meu celular e não acesso a conta. Isso. Isso do meu escritório, na minha mesa de trabalho, para fazer um pagamento. E aí essa criança, esse jovem hoje, ele não está preparado para o imprevisível. Tá? Então, por exemplo, ele não consegue pagar uma conta. Ele tem que ir no banco, talvez. Se vai vencer naquele dia e tem um problema, como a gente fazia. Se preparava todo, ou seja, vou perder a tarde toda aqui porque eu vou pegar uma baita fila. Exato. E vai no banco, né? Então, isso faz com que também, na hora que eu desplugo, eu não tenho a consciência do que está acontecendo. E isso é muito perigoso. Então, a gente tem hoje uma influência muito grande dessas tecnologias todas sendo relacionadas. Então, a primeira coisa que eu estou falando é que novas profissões, velhas profissões, tem muito por trás de que vão acabar e tudo. Alguns empregos, de fato, a automação vai tirar e essas pessoas deveriam ter outras habilidades e vão ter que fazer outras coisas. O que, de alguma maneira, faz com que haja um certo desconforto. Tá. O que acontece é que as habilidades, essas sim, vão ser transformacionais. Isso é o que o pai deveria estar mais preocupado, de fato, com o que é isso. Então, por exemplo, eu preciso ter cada vez mais alguém falando de criatividade. Eu tenho cada vez mais pensando em como, por exemplo, o mundo não tem gabarito. Em como trabalhar de forma complexa com alguns tipos de problemas. Então, você tem... mais habilidade em trabalho em grupo. Em grupo você tem que ter mais autocrítica, como acontece. Então, por exemplo, você tem um problema social hoje muito forte sobre as bets.
Como é que eu ensino para o meu filho que isso é um vício? Como é que eu faço com que de fato não tenha? Talvez o meu próprio exemplo de não usar seja o primeiro grande ponto. Então você começa a ter outras visões de fato de como que você se relaciona também com as tecnologias. E essa forma de você viver com tecnologia e outras relações é que acabam implicando. Então, se eu tenho tanta tecnologia alterando, eu também passei a ter muitos problemas de saúde mental. Então, tem muita alta consciência hoje, muitos estudos que falam que essa consciência que a gente está levando cada vez mais para um uso exacerbado de tecnologia, e o brasileiro é da população mundial. Que mais adotam, né, essa tecnologia? O brasileiro passa 9 horas, a gente só pede para os sul-africanos, em pesquisas... 9 horas dia? 9 horas dia. 9 horas dias com celular. Consumindo tela. Olha. O brasileiro, 9 horas dia. Média. Que isso? Média. E você tem mais do que o que você deveria estar dormindo. E você tem 3 horas e 38 minutos em rede social. E aí tem que saber separar o uso que o Pelisson está tirando ali de tentar pagar no aplicativo, que ele vai estar consumindo número de horas, e o que é a tal da rede social. Então, as redes sociais, elas são lideradas por grandes big techs, e essas big techs em geral são americanas. Tem uma que não é, e os Estados Unidos está tentando comprar, e aí a gente pode explicar que essa rede social, que é o TikTok, e o Pix brasileiro, são talvez hegemonia, né? São nos últimos 5 anos a grande hegemonia a uma dominação americana. Essas 7 big techs, elas são tão poderosas, André, que se elas saírem da bolsa, é capaz de quebrar algumas bolsas. Elas simplesmente passam por cima de legislações, elas não respeitam as soberanias dos países. E aí tem algumas coisas, algumas guerras poderiam ter sido talvez adiadas ou selecionadas por algum modelo. Bom, por exemplo, hoje a guerra da Ucrânia, ela é guiada só pela internet. Então, se as empresas desligam a internet desses países, e elas podem fazer isso, os mísseis e drones teleguiados hoje, eles não poderiam chegar. Você teria uma guerra mais lenta, como era confrontos. Talvez o número de mortes seriam menores. Talvez as pessoas já tinham chegado a um consenso. Então, hoje há uma influência muito grande das big techs em relação a isso. Agora, por que essa relação, por exemplo, talvez o único assunto que una hoje democratas e republicanos nos Estados Unidos é a compra do TikTok. É uma das redes mais viciantes. Ela está fora do eixo das big techs, mas é uma das redes mais viciantes. Então, se uma jovem, por exemplo, tira uma selfie e ela deleta do TikTok ou do Instagram, ela vai em alguns minutos receber cosméticos. Tá? Se o garoto está de 13, 14 anos, se associa a essa rede, ele vai receber games para ele jogar, ele vai receber propagandas do tigrinho. Então o algoritmo ele é moldado para que de alguma forma fisgue você. E ao mesmo tempo ele quer que você pense igual. Então o seu time de futebol vai estar aparecendo sempre, porque ele quer te dar um conforto para que você fique muito tempo lá dentro. E ele vai te fazer com que você, já nós adultos, convivamos com pessoas que torcem o mesmo time, que têm a mesma religião. Mas esse não é um ponto de conflito, esse é um ponto onde tanto o jovem que todo mundo hoje já nasceu com isso e o pai que não nascemos e o avô estão consumindo. Isso já tem uma relação, isso não é conflito, isso já é, vamos usar uma palavra forte, vício. Tá? Que eu acho que é isso. Todos nós hoje somos viciados. Epidêmico, né? Endêmico, e assim. E essa forma foi construída desse maneira. Então é raro você ter alguém hoje que não tenha. Às vezes a pessoa me manda um WhatsApp e diz: cadê que você não respondeu? e às vezes não é daqui a 3 horas, é 3 minutos. Então, esse nível de aceleração... Isso é um ponto interessante, Ademar. Eu tenho discutido isso com o time. Vamos imaginar nós, enquanto alunos, nossos pais, enquanto pais. O acesso que eles tinham à escola era muito limitado. A minha mãe, talvez, nunca tenha ligado para a escola onde eu estudei. Ela ia em alguns eventos, ela ia me levar, mas ela
não mandava um app, ela não mandava um e-mail, ela não mandava uma carta, ela não ligava para questionar uma prova, para questionar uma atividade, para liberar mais cedo. A relação dela com a escola era uma relação muito distante. Hoje, a tecnologia permite que os pais estejam mais presentes dentro da escola, e a escola estimula isso. Então nós temos apps de agenda digital, você tem um app de comunicação, você tem um boletim que é digital e está na mão do tablet do aluno e do pai. Então a gente oferece essa tecnologia para que o pai esteja mais dentro da escola, e isso eu acho que é muito positivo. Entretanto, as tecnologias, tipo Uber, os 7 minutos que demorou e que ele achou um absurdo, Uber, iFood, Mercado Livre, a entrega Prime da Amazon, você pede uma comida, você pede um carro, você pede uma informação, você faz uma compra, você recebe no dia. Uhum. Isso diminui muito a tolerância do pai de mandar um e-mail para a direção da escola e não ser respondido em 1 hora. Porque ele traz um grau de expectativa. Então ele consegue acessar o banco e fazer uma operação naquela hora. E se tem um probleminha que ele quer resolver na escola, ele quer que resolva exatamente naquela hora que ele quer resolver. Então isso traz uma tolerância cada vez menor e uma expectativa de delta T zero, de imediatismo muito grande para a relação família-escola. E eu acho que aí é um ponto em que a gente, de alguma maneira, precisa reduzir um pouco, porque é algo que eu espero na sociedade. Eu transfiro isso para a escola. E tem um livro que ele se tornou muito forte do Daniel Dennett, Geração Ansiosa, e ele fala que não só o problema das redes sociais, mas ele fala também dessa geração de pais que são mais coniventes com o próprio processo do aluno. Você tem uma relação também que cada vez mais nascem menos crianças, mas esse pai de hoje, ele de alguma forma, ele está querendo ditar as regras do que seria, por exemplo, os processos naturais. A gente não chega no consultório médico, de certa forma, dizendo se eu vou ser operado, se não vou ser operado, se eu vou fazer isso, se eu vou fazer aquilo. Tá bem que até com o Google você pode ir lá e encontrar já mais ou menos o que se espera do que seria o seu diagnóstico, coisa nesse sentido. Mas, de alguma maneira, todo mundo parece que entendeu e entende agora de pedagogia, né? E isso faz com que haja uma diferença grande. Esse é um ponto da intolerância. A escola, ela é um retrato social do que acontece hoje na sociedade. Então, você tem aqui alunos de todas as crenças. Então, você tem um recorte daquele núcleo socioeconômico que os alunos estudam. Então, você vai ter cada vez mais... você vai ter também católicos, você vai ter protestantes, você vai ter pessoas que são evangélicos, ateus, você vai ter tudo isso. Esse é o primeiro grande ponto. Antigamente, você tinha uma predominância no Brasil de pessoas católicas, você tinha 90% da população assim. Então, as pessoas pensam igual, então, de certa forma, isso facilita. Então, você tem, por exemplo, técnicas mais inovadoras de você pensar de uma maneira ou de outra. Então, começa a ter as suas diferenças. E você quer ter talvez o que você reflita no seu filho. Então, isso começa a ter outras implicações muito fortes. Então, muitas vezes, a parte comportamental da própria criança vem de casa, tá? Perfeito. Da mesma forma como sua mãe te ensinou tantas coisas e aprendeu, a minha, por exemplo, me ensinou a ler com jornais. Eu tinha acesso a jornais em casa e eu hoje tenho uma assinatura de vários jornais e eu sou um certo leitor voraz hoje no digital de vários jornais do Brasil e do mundo. Tenho assinatura de todos eles e gosto disso e gosto de publicar isso, inclusive nas próprias redes sociais, É verdade, de fazer um pouco disso. Isso é oriundo da minha mãe, tá? Então, o que os pais de hoje vão deixar de legado para os seus filhos em termos de educação? Esse é um ponto que eu acho que pode ser dito como reflexão, tá? De ponto. Porque todos nós fomos alunos um dia, todos nós tivemos nossas dificuldades, todos nós também passamos por aquelas coisas. E a gente tem que começar a pensar, por exemplo, o que ele vai ser, o que ele não vai ser, e apoiar nesses patamares hoje. Tá comoditizando, né? Tá deixando tudo flat. É meio que tudo igual. Então eu vejo os mesmos comentários, a bolha se constrói, né? Em volta da gente. O que a gente tem que... O que a gente vai dizer? Eu vou falar hoje sobre um assunto, tecnologia é um pouco disso, mas a tecnologia, ela chega e ela
mexe com... O Gutenberg fez e houve o conflito com os copistas, depois pegou... É claro que eu não posso dizer que eu preferia ligar para o rádio táxi e esperar meia hora. Então eu tenho que ter esse tipo de coisa. É claro que eu dou meus dados pro Waze, por exemplo, mas o Waze me traz um caminho muito tranquilo na minha condução. Tem que ter essa consciência, né? Que você tem que ter essa consciência, você fornece os dados. Eu sou muito bem resolvido com isso. Para ter isso, eu te dou isso. Isso é quase que um tratado hoje da internet, tá? Eu falei Waze porque foi o Waze, em 2008, que criou esse conceito. De dizer assim, me dá seus dados que eu vou fazer os dados coletivos funcionarem... Vai ser uma rede social colaborativa. Isso. Eu vou precisar do seu dado para poder dizer para o outro que está tendo trânsito. E depois ela acabou copiando de tudo. Isso não deixa de ser ruim, não. Mas você tem alguma coisa por trás disso aí. Então, quando você tem um app, por exemplo, que te dá tudo de graça, aí esse graça, muitas aspas, ele não é tão de graça assim. Mas, por exemplo, eu sou bem resolvido em dar a minha localização para ter algo em troca. Para dar uma facilidade. Tá? Mas a gente precisa ter essa consciência. A gente precisa falar um pouco disso. Então, por exemplo, em São Paulo, o prefeito proibiu o Uber Moto. Está um conflito ainda de liminares, vai e volta, vai e volta. Por que o prefeito proibiu? Porque teve 46 mortes em São Paulo no trânsito no mês de janeiro. Tem todo mês, infelizmente, morrem quase duas pessoas motociclistas vítimas de acidente. Né? E a maioria deles são desses aplicativos. Então, não dá talvez para tirar o do delivery, de entrega de comida, mas dá para você reduzir nesse do passageiro, que aí não é um, são dois. Uhum. Então, você até multiplica. Então, ele resolveu, por uma questão de saúde pública, vetar. As empresas fazem de tudo e tentam transformar isso em outras guerras de vez. Mas isso é da tecnologia, tá? A tecnologia chega, ela embaralha tudo. Até porque você falou do delivery, né? Há 30 anos atrás, para comer uma pizza, ou você ia no restaurante ou você ia comprar no restaurante. Você ia comprar no restaurante. E você trazia. Hoje a comodidade de estar em casa e pedir a pizza e chegar em 5 minutos e você poder escolher a pizza de onde você quiser da cidade, tem uma troca nisso. Tem uma troca. Você fez, por exemplo, eu posso dizer a você que há uma concorrência maior. Não só o preço uma baixa. Troca sua, mas uma troca de você aceitar que vai ter mais trânsito nessa Boa. Uma coisa que é interessante. Você está tocando agora na tecnologia disruptiva. Uhum. O que é o conceito de tecnologia disruptiva? Eu coloco em massa, eu coloco em grande escala um produto e eu baixo o preço. Perfeito. Por isso que ela pega. Por isso que o Uber pega. Por isso que as entregas por delivery pegam. Porque na hora em que eu tenho a oportunidade de escolher vários tipos de restaurantes, eu gero uma concorrência. Uhum. Na hora que eu gero a concorrência, eu baixo o preço. Quando baixo o preço, a tecnologia pega. Esse aqui é uma ideia de tecnologia disruptiva. Você pode até achar que, por exemplo, que alguém usa isso tão forte que lá na frente pode aplicar um dumping, por exemplo, e determinar o preço de mercado. É o que alguns países se protegem, por exemplo, com livros. Então, na França, o livro lançado no primeiro ano não pode ter mais do que 10% de desconto. Essa lei está querendo passar no Brasil. Então, notem que eu tenho um processo de tech. Por quê? Porque a Amazon hoje quebrou todas as livrarias físicas e ela fez descontos muito agressivos e ela dominou o mercado. Então, essa é uma lei, ela ganhou uma escala gigantesca. Isso é uma forma de proteger um pouco até as livrarias físicas que ainda existam. Hoje eu te presenteei com um livro que eu fui numa palestra no colégio na quinta-feira passada. O professor Rudney, do Miguel de Cervantes, citou o livro. Eu falei, poxa, livro interessante. Ele falou, eu estava assistindo a palestra dele, eu entrei no site da Amazon, vi, achei o preço ok, comprei. Isso foi quinta, 5 da tarde. Sexta, na hora do almoço, o livro chegou na minha casa. Quer dizer, como é que teria sido um processo antes? Ele falaria do livro, eu anotava. Eu esperaria um dia que eu fosse num shopping, numa livraria, ia comprar, talvez não tivesse, eu tivesse que encomendar, porque não ia ter o estoque de todos os livros, e daqui um mês eu receberia o livro. E eu comecei a ler o livro domingo. Quer dizer,
É isso que eu estou dizendo. Não é ruim, não, você ter tecnologia. Mas o que aconteceu? Por que a França chegou e determinou isso? Lembra? Por que o prefeito foi lá e disse que não podia isso? É a tal da regulação. É isso que as Big Techs têm ódio. Elas se protegem, elas não querem ter esse tipo de coisa, porque isso vai tirar poder. Nesse mesmo patamar, existem coisas que são muito nocivas para a aprendizagem, né? Porque você acaba tendo vantagens e tem desvantagens muito grandes. Então, essa ponta hoje de criação dos filhos, ela passa por uma questão sociológica, muito mais do que a gente tinha anteriormente. O mundo se globalizou e tudo se aproximou, então é mais fácil, por exemplo, eu pensar em mandar o meu filho estudar nos Estados Unidos. Meu filho vai estudar na Europa. Eu tenho vantagens bacanas. Eu posso comprar o livro das questões do exame lá. E esse livro chegar em pouquíssimos dias. E eu já ter acesso. Então, repare que aquelas coisas que eram muito difíceis, que eram para poucos, ela fez com que, de alguma forma, você juntasse tudo. Até a própria internet, né, que você citou, que foi em 95. Hoje... Ela é de 89, mas 95... Um pouco mais, né? Eu tava na faculdade quando a primeira vez que eu acessei a internet. Eu tava no 3º ano do ITA. Quer dizer, no meu 1º e 2º ano, eu não acessei a internet. Olha que coisa louca. Então eu entrei num curso de engenharia sem nunca ter usado a internet. Eu conto para os alunos como foi meu processo de inscrição no vestibular, que eu mandava uma carta pedindo informação. Aí o ITA respondia a carta com uma ficha de inscrição, eu preenchia a ficha, ia no banco, pagava, tirava xerox do comprovante de pagamento, preenchia a ficha, botava no correio e esperava eles me devolverem, falando, sua inscrição foi aceita. Um mês. E hoje você tem um portal do GovBR que você faz as inscrições de 5 milhões de alunos do Enem em 30 dias. Quer dizer, é uma coisa impressionante. Agora, Ademar, deixa eu te fazer uma pergunta. A gente está falando dessas... Você falou muito do legado que os pais deixam para os filhos, de como que referências, que modelos eles vão deixar, e falamos um pouco dessas tecnologias disruptivas. E o que isso impacta no mercado de trabalho? O que isso impacta? Por exemplo, você trabalha numa empresa de educação muito maior que o Plug, e vocês têm muitos funcionários, e eu acho que vocês têm pessoas mais velhas, de uma geração como a nossa, talvez um pouco mais velhas até, e vai ter gente que está chegando no mercado de trabalho agora, com 20 anos, 20 e poucos anos. Como é que é colocar tudo isso dentro da mesma cultura e fazer com que todo mundo tenha o mesmo propósito de trabalho? É diferente, não é? Estou usando o exemplo da Arco, do SAS, mas pode ser de uma forma geral. Como é que você enxerga isso retratado no mercado de trabalho? Excelente pergunta, difícil até de começar a responder, mas assim, o impacto é muito grande. Principalmente eu que estou há 20 anos na empresa, e do que a gente viu, do que a gente vê. Primeiro, acho que tem aspectos culturais da sociedade que elas evoluem. Então, por exemplo, a forma de entrevistar as pessoas hoje... Vou deixar claro que você falou, elas não mudam, elas evoluem. Elas evoluem, É mais do que mudar. Isso, porque a forma de entrevistar uma pessoa hoje para um trabalho, ela mudou radicalmente, né? Da época que eu cheguei, era uma conversa mais informal, em que você praticamente tinha um raio-x completo da pessoa. E hoje você não pode fazer determinadas perguntas por respeito, né? Então, existe as primeiras as condições naturais, a forma de você ter relações hoje de comportamento do ponto de vista até de cobrança do trabalho. Então isso tem uma mudança geral e você tem que ter níveis de comportamento de compreensão. Perfeito. Então, por exemplo, é muito comum as pessoas me pedirem formações para professores aos sábados, porque é o dia mais fácil de juntar professores. Então, trabalhar aos sábados para mim sempre foi uma coisa muito comum. Não é para essa nova geração. Então, essa nova geração diz, mas como que a reunião é no sábado? Sábado eu estou descansando, sábado o meu final de semana... Um dia de outras atividades? Isso, então você negocia, porque às vezes você pede a ajuda de alguém para ir com você e você, pois eu vou te liberar outras... Não estou falando de hora extra, tá? Tá, sim. Eu não estou falando de
de seguir a legislação, que a legislação me daria esse tipo de apoio, de dizer, não, você vai trabalhar o sábado e você ganha horas extras. Mas porque tem determinados compromissos que eles têm que ser assumidos em determinados horários devido às conveniências dos aspectos culturais. Então você tem que se adaptar a esse tipo de situações todas. Então primeiro é você entender de fato quem está chegando e o comportamento da sociedade. E a sociedade dos jovens, ela de fato é quem está ditando a regra. Tá. Porque digamos, que sempre foi assim. Sócrates, no século V a.C., falava assim, se esses jovens de hoje são muito diferentes do que na época que eu era da idade deles. Então, sempre tem uma evolução. Então, é como se essa sociedade agora estivesse dando tom. E quem é mais velho acaba se adaptando a essas novas regras. Essas novas regras, elas são mais democráticas, elas são mais respeitosas, elas são mais delimitatórias, elas são de uma forma mais inclusivas. Tá? Então você tem por que essas regras todas são criadas no mundo democrático. Aí eu falando aqui meio que de Brasil. E isso é muito difícil, porque você tem relação de comportamentos também, de como você ter essas relações todas. Mas e eu concordo com absolutamente tudo que você disse, e eu acho que é um avanço, não é só uma mudança. Eu entendo isso como muito positivo. Nós temos que nos adaptar. Às vezes, pra gente, um chefe que às vezes gritava com a gente, era até motivador. Hoje é inadmissível pensar um chefe gritando com alguém e a pessoa achar aquilo razoável. Exato. Agora, o que o mercado pede, né? O mercado pede que você tenha conhecimento. Antes era só isso que importava. Perfeito. Conhecimento. Hoje você não. Fez uma boa faculdade, sua vida está garantida. Isso. Hoje você precisa ter conhecimento, mas você precisa ter um pacote de soft skills aqui, de aguentar pressão, de ter resiliência, de ser criativo em soluções que o mundo não tem gabarito. Então qual é a melhor forma de você encontrar isso? Então a gente tem um ponto que a gente, nas nossas paredes da empresa, os elementos da cultura estão escritos. Então a gente gosta de dizer assim, se um dia você está, por exemplo, 5 horas da tarde, final do expediente, tendo que tomar uma decisão muito difícil, você como líder, e você não sabe, olhe para as paredes. Então as paredes têm o que é o ponto da nossa cultura. Então às vezes você vai olhar para a parede e vai ter lá que é foco no cliente. Então eu vou gastar mais dinheiro para entregar um frete aéreo do que um frete terrestre, porque eu errei. Então eu preciso corrigir um erro meu e eu vou fazer de uma forma mais rápida, e apesar de ser o mais caro. Você não está pensando na empresa, você está pensando no cliente. Então por isso você tem um ponto disso. Eu vou resolver esse problema do meu amigo porque eu tenho um senso de dono. Essa empresa é minha também. E toda essa relação. Então, meu amigo e eu aqui estamos num processo de dificuldade. Então, eu gosto de dizer assim, que 80% do trabalho seu é das suas habilidades e do que você está fazendo, suas metas e tudo mais. Mas 20% do trabalho hoje é de colaboração. E colaboração, essa palavra é muito interessante porque eu falo o core, juntos, o labor é o próprio trabalho e a ação. É juntos trabalhando com atitude. Então você tem um viés do porquê que eu preciso também ter isso. Então hoje eu preciso ter o chefe que não grita, ok? Mas ele tem que entender que as pessoas todas juntas vão fazer um trabalho melhor. As decisões demoram mais. Sim. Porque você discute, mas as soluções são mais rápidas, são mais eficientes. Então o processo como todo do chefe era, façam isso, talvez gritando. Porque eu tô mandando. Que a minha experiência diz que isso vai funcionar. Isso não funciona mais, graças a Deus, porque de alguma forma você tem um outro elemento agora que é assim, o que a gente quer como atitude aqui dentro da nossa cultura? São elementos até muito interessantes, né? Eu vou dar um exemplo que aconteceu aqui no colégio, sem dar muito spoiler, mas nós temos um projeto no colégio que são os embaixadores Planck, que são alunos que se candidataram a serem representantes e participar dos comitês do colégio. E nós temos alunos do 6º, 7º, 8º e até o ensino médio. A maioria dos alunos que se interessou em fazer parte do grupo de embaixadores são alunos do fundamental. Eu tenho mais alunos de 6º, 7º e 8º do que alunos do 9º, 1º, 2º e 3º. São os menorzinhos.
E a gente foi trazendo alguns problemas para eles, situações da escola, para envolvê-los nesse processo. E e eles também traziam. E um dos temas que foi eleito como um ponto importante era a inclusão dos novos alunos. O aluno novo que vem para o colégio no 6º ano, o aluno que vem na 1ª série, como é que a gente acolhe? E aí a nossa coordenação fez um guia. Olha, nós fazemos assim, 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 e apresentou para eles. Eles olhavam assim, não, mas isso não funciona. Olha, essa ideia que você deu aqui de fazer tal coisa, não, a gente fica com vergonha, então isso aqui a gente jamais faria, porque isso não vai dar certo. O que talvez funcione é fazer isso. Eles pegaram tudo que nós, educadores, experientes, escrevemos achando que estava perfeito. Eles jogaram no lixo e fizeram outro, com o olhar deles. Você falou no foco no cliente, esse era o foco do cliente. Era o olhar deles por eles mesmos. E a gente olhou e falou assim, que impressionante. Como que eles têm essa capacidade, apesar de serem pequeninos, de serem alunos ali de 11, 12, 13 anos, eles se organizaram. Falaram assim, a forma melhor da gente acolher os alunos vai ser assim. E eles vão apresentar isso para a escola. E André, a gente não era assim. Exato. Isso é a gente, quando aluno, a gente era extremamente passivo. E eu observei esse caso, e você vai citar na palestra, e algo que a gente observa muito, né, nessas soft skills dos próximos 5 anos, 10 anos, o trabalhar em equipe, o olhar para um problema complexo. E como que eu acolho um novo estudante numa escola é um problema complexo. Como é que eu faço ele se sentir parte? Como é que eu faço ele que tinha outros vínculos de amizade, estava acostumado com outro espaço físico, como é que ele chega? E como é que ele se sente parte? Eles olharam e falaram, não, mas nós vamos fazer assim, 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 e eu acho que vai dar mais certo. E eles foram colocando, e às vezes um não concordava com o outro, mas eles se discordavam de forma respeitosa, eles colaboraram e foram criativos. Eu falei assim, isso são 3 pilares fundamentais. Eles foram criativos, trabalharam em grupo e resolveram um problema complexo. E aí agora eles vão apresentar. Nós não participávamos do processo de decisão de uma escola. A escola era top-down. Então o diretor conversou no máximo com a coordenação e está resolvido. Hoje os comitês que a gente propõe montar na escola, é inviável fazer um comitê só com a gestão. Eu tenho que ter aluno, eu tenho que ter professores, eu tenho que ter pais, eu tenho que ter alguns representantes da sociedade que muitas vezes não estão aqui dentro, mas vão trazer um olhar diferente, para que de fato isso possa ser resolvido. Você tem que ter a diversidade. Exato. Na hora que você tem a diversidade, você tem uma discussão, a discussão é mais demorada, mas a solução é melhor. E aí, Ademar, isso impacta nas relações de trabalho, isso impacta no processo de admissão, no processo de manutenção dos talentos, impacta na tolerância e na espera desse jovem por uma promoção, por um reconhecimento. Sim. Mas você percebe impacto. Eles são muito mais ansiosos e eles querem... mais rapidez. Eles querem maiores salários e menos tempo de carreira. Isso é um conflito... Esse é um para eles tem que ser muito mais rápido. Mas você enxerga que também muda a escolha das profissões? As profissões que hoje... Você falou um pouco dessas... que tem muita fake news, muita desinformação sobre carreiras que encerraram, carreiras que vão surgir, mas tem novas tendências. Eu acho que tem assim, primeiro tem uma tendência muito clara de habilidades. Tá? Então, a gente não era preparado, eu não fui preparado, você também não, e muitos da nossa idade não foram preparados para isso. Eu nem gosto de chamar de soft skills não, mas essas habilidades que são mais comportamentais. Isso era, até diziam que isso era firula, mimimi ou qualquer outra palavra que a gente possa pensar. Até para tirar o poder disso. Hoje não só as escolas trabalham isso, como o mundo pede esse tipo de formação. Existem profissões em que elas estão se reacendendo. Então, por exemplo, psicologia. Na medida que eu tenho tanta velocidade acontecendo, tem uma hora que eu preciso de desconexão. Tem pessoas hoje que chegam para mim e dizem, eu só posso fazer reunião tal hora porque eu tenho a minha terapia. Pode ser. Quebrou-se o tabu, né? Quebrou-se o tabu e a pessoa não tem mais vergonha de dizer o que ela não pode naquele horário. E toda vez que eu escuto isso, eu fico muito impressionado, porque isso foi da pandemia para cá. Então houve uma valorização
E não à toa, hoje é o segundo curso mais procurado o segundo curso mais que tem mais alunos hoje no Brasil, cursando. Tem 500 mil alunos Pede hoje. só para direito. Pede só para direito, que é um fenômeno. Tem 1.100.000 alunos hoje estudando para ser advogados, que infelizmente a maioria deles não vão ser advogados, eles vão ser bacharéis, que tem que passar por um exame da ordem. Bom, muitos pensam em fazer isso para fazer concurso. É um pouco esquisito na geração de talentos. Você tem outras implicações acontecendo. Você tem, por exemplo, veterinária, como um curso que não era um curso muito... Não estava nem entre os 10, longe disso, estava longe. E veterinária hoje é o 8º curso mais cursado. Mais cursado no Brasil. Isso talvez porque as famílias são menores e cada vez mais você tem uma cultura de ter pets. Então não estou falando do veterinário que vai cuidar de cavalo, estou falando do veterinário que vai de pets. Aí você sai e você vê grandes lojas, grupos muito grandes hoje atendendo, por exemplo, esse mercado, né? Você vai no shopping, você tem lojas enormes. Eu li recentemente que no Brasil tem mais pet shops do que farmácias. Nossa! Mais pet shops do que farmácias. Então isso é uma questão de uma tendência muito clara de você ver como é que isso impacta. O que me preocupa, tá? Me preocupa porque as engenharias hoje não são hoje entre esses 10 cursos. Então as engenharias hoje têm uma dificuldade grande de atração, e as engenharias, seja porque o mercado brasileiro cada vez mais é menos competitivo no sentido de indústria. Então você precisa ter uma política pública voltada para vários fatores da sociedade, seja uma gestão administrativa, seja uma gestão fiscal, talvez a reforma tributária que entre lá para 2032 isso ajuste, mas você tem vários elementos hoje que você tem menos atratividade para você ter indústria no Brasil. Perfeito. E, consequentemente, você tem menos atração para essas carreiras. E a competitividade da indústria brasileira, se comparado para a China, por exemplo, que é um assunto que a gente estava conversando antes, a gente toma surra em alguns setores. Toma. Né? Então toma. Aí você vai dizer assim, a China, que não tem democracia nada, ela direciona os seus jovens hoje para fazerem engenharia. O TikTok da China não tem dancinha como tem o brasileiro. Tem sucessos de alunos hoje em engenharias, fazendo inclusive experimentos para inspirar. O algoritmo lá funciona propositadamente diferente. Até para fisgar o jovem para profissões dessas que eles querem, você pode dizer assim, massificar e doutrinar, é isso mesmo. A falta de engenheiros hoje no Brasil é tão grande. Semanas atrás eu estava conversando com um amigo empresário, dono de uma indústria, e ele falou assim, nossa André, tá tão difícil achar engenheiro que quando aparece um ruim eu contrato, quando aparece um bom eu ponho como sócio, porque tá muito difícil achar engenheiros qualificados no mercado. Você tem uma coisa, André, que é assim, precisa ser visto isso na universidade pública principalmente. Vou dar só um ponto que é assustador. 70% dos jovens que escolhem fazer engenharia, que já não são muitos, tá? Eles são reprovados nas primeiras cadeiras de matemática da universidade. Os cálculos. Os cálculos. Aí você vai dizer, se ele escolheu aquilo é porque ele gosta de matemática. E logo no primeiro perfil ele já... Então você tem hoje um índice muito baixo de ensino de matemática na educação básica. O jovem brasileiro hoje, em geral, ele sai sem saber matemática, porque os índices hoje é coisa de 5% de aproveitamento. Então você imagina que de cada 100 jovens, 5% ele aprendeu matemática. E eu acho até que não foi nem papel da escola. Talvez ele aprendeu porque ele está no número margem ali que ele por si mesmo talvez tenha conseguido isso. Em os países melhores qualificados no PISA, na OCDE, quantos por cento? Não, isso é muito... Isso a gente tem hoje, por exemplo, o aluno brasileiro rico, hoje, classe A, ele tira uma nota inferior ao aluno pobre da Coreia do Sul. É como se eu tivesse o aluno pobre da Coreia do Sul com 13 anos, tira uma nota maior do que o aluno brasileiro com 15 anos da escola classe A. E quantos por cento, aqui você falou que são 5, lá quantos por cento? Lá 5% não tem aprendizado.
95 tem? Não, aí você tem alguns patamares. Você tem em torno de 70% divididos ali em alto grau de... Vamos lá, eu tenho 5% que de fato não aprenderam. Tá. Os outros 95%, eles são divididos em alguns quartis. Mas você tem algo em torno de 55% deles saindo aprendendo equivalente. 55% seria um equivalente aos 5 do Brasil. Aos 5 do Brasil. Nossa. E esse patamar aqui do meio, ele tem uma equivalência boa, tá? Ele não tem uma equivalência daquelas que são sofríveis. Que são sofríveis nesses países é em torno de 5%. Então, você tem um cruzamento dessas pontas. E, hoje em dia, esses países, inclusive com a nota do PISA, eles começam a medir outras situações, como, por exemplo, ansiedade em matemática. Então, eu preciso ter uma nota muito boa, mas eu preciso fazer, por exemplo, com que o jovem não seja ansioso. E aí tem um outro elemento, né? Recentemente, acho que não foi no último PISA, me corrija se eu estou errado, começou a ter avaliação de criatividade. Foi no dia 22. É porque ele está sendo aplicado, terminou a aplicação agora no dia 25. Que é interessantíssimo, né? Que outra habilidade eu preciso ter? E você sabe quais foram as questões? Eu me aprofundei bastante nas questões de criatividade, né? E eu, quando vi, eu disse, quase que eu não acredito. São questões de contexto. Então, tem um item que caiu. Por que eu desmatar a mata ciliar de um rio é pior? Quais são as consequências que isso vai acontecer? Por que eu deveria respeitar um cadeirante no sentido de fazer sempre uma rampa com um ângulo de inclinação de 6 graus, que ele vai ter um espaço maior, usando até trigonometria, que era a resposta, porque você tem uma habilidade de empatia com aquela pessoa que é cadeirante. Então, além da resposta do conteúdo, eu tinha que ter uma sensibilização. Perfeito. Eu tinha que entender que se eu desmatar as matas ciliares, eu vou perder aquele rio. E se eu perder aquele rio, eu faço com que todo o ecossistema do lado, o bioma todo, ele desapareça. E as consequências que eles vão encontrar. Essas são as questões que o PISA cobra de criatividade. Entendi. Porque eles querem, aconteceu esse problema, o que você faz para resolver? Ele quer, de fato, uma solução. Isso a gente vai falar hoje, inclusive, para os pais nesse sentido. Mas você trouxe um elemento interessante, né? Quer dizer, existem carreiras que pela nossa sociedade estão se despontando, como a veterinária, como a psicologia. Tem carreiras que o mercado de trabalho, apesar de ser carente, não estimula tanto. Então é um paradoxo. E quando esse aluno que escolhe a engenharia, 70% ficam nos primeiros semestres. Isso. E os que terminam, muitas vezes são contratados não para ser engenheiros. Vão para outras finalidades. Vão para outras finalidades, principalmente administração, economia. Principalmente mercado financeiro. Que aonde volta aquele ponto do aluno, ele optou pela engenharia, talvez a paixão dele fosse a engenharia, mas o mercado financeiro vai dar uma remuneração maior no curto prazo, e talvez no médio e longo, mas vai dar no curto, e ele faz a opção ali. É aquela história que a gente, quando estava lá para escolher nossa carreira, a gente dizia assim, tem que ter, o nosso pai dizia assim, isso não dá dinheiro, né? E a gente escolhia muito pensando também nesse... Ele passou por etapas, né? Tinha a época que a estabilidade era o funcionário público, depois tinha a época que era entrar e me aposentar na mesma mamãe empresa. Pediu muito eu fazer concurso do Banco do Brasil. Que trabalhando nos Correios, no Banco do Brasil, era a Caixa Econômica, era, nossa, um partidão. Porque vai ter estabilidade. Isso. Depois é viver a carreira toda na mesma empresa. E hoje parece que a questão é muito mais um significado, um propósito e uma inquietude que eles vão mudando de um posto para o outro, de uma empresa para outra, em busca, às vezes, de algo que ele nem sabe exatamente o que é. Você sabe que a gente trabalha numa empresa de educação e o propósito é o melhor dos mundos, né? Não tem melhor dos mundos você trabalhar para isso. E muitos que quando chegam para trabalhar com a gente, eles falam disso. Olha, eu liguei para cá, o salário é menor, mas porque eu encontro talvez um propósito de significado e a empresa aqui me dá condições de crescer e eu vou ter uma recuperação do meu salário e tudo. Então, às vezes, é que gerente numa empresa de um outro segmento e resolve trabalhar com a gente um pouco nesse sentido. Essa questão do propósito hoje, ela é colocada na geração Z como um elemento significativo de encaminhamento da proposta de valor para ele. E talvez para encerrar aqui o nosso bate-papo, Ademar, como é que você... Eu acho que eu suspeito a sua resposta, mas eu vou te fazer assim mesmo. Como é que os pais
de alguma forma, podem ajudar os filhos na escolha da carreira? Porque eu vejo estudantes hoje aqui no colégio e de outras escolas que a gente tem contato, alguns escolhem porque o pai escolheu, ou porque o pai tem aquela profissão, é o exemplo que ele tem. Outros escolhem porque, de certa forma, ele acha que aquilo é o que a sociedade espera dele. Outros escolhem porque falam, não, isso aqui eu tenho certeza absoluta que isso vai me dar dinheiro e eu vou ganhar e vou ser bem reconhecido. Outros escolhem por propósito, falam, não, eu quero fazer isso porque isso vai ter um significado para mim. E outros estão muito na dúvida sobre o que fazer. Eu penso só em engenharia. Quando eu escolhi engenharia, tinha mecânica, civil e elétrica, basicamente. Hoje? Nossa, hoje eu acho que tem, a última vez que eu fui... Elétrica, teleinformática, química. 28. Ontem mesmo eu estive visitando o IPT com o professor Anderson, que foi reitor do ITA e hoje é o presidente do IPT, e estava me falando de projetos de pesquisa ali na USP e no IPT, de biotecnologia, de armazenamento de dados em DNA, de laboratórios de hidrogênio. Nossa, olha, de sustentabilidade, de projetos que as empresas estão investindo em energia, que eram temas que 30 anos atrás eram ficção científica. Como é que pensa em armazenar dados no DNA? Então, que engenheiros trabalham nisso? Que profissionais, que biomédicos, que junta de profissionais vão ter que existir para desenvolver um pendrive genético? Assim. Então, de DNA é uma coisa espetacular. Então, como é que você aconselha um pai que vê o filho nesse processo de escolha e orienta de alguma maneira? Bom, sou pai de 3, né? Tenho 2 netos agora e isso começa a voltar os 2 netos agora a pensar de forma como você quer ajudar nesses papéis todos. Acho que inclusive um dos netos é superdotado, tem altas habilidades e a gente está cuidando disso com muita atenção para não rotular, né? Não rotular e tudo mais. Acho que a primeira coisa é, para quem tem 2 filhos, um filho não é igual ao outro. Isso é uma coisa que eu gosto muito de dizer, que eles vão ter coisas diferentes. Às vezes você pode dizer, eu tenho uma empresa super estável, se você quiser trabalhar comigo, ok. É natural até que o filho, talvez por uma questão de autonomia, diga, não quero, porque eu quero ter minha própria... É natural isso, principalmente no adolescente. O pescoço está trilhar meu próprio caminho e tudo mais, mas você pode abrir para eles as possibilidades e nunca impor. Acho que hoje em dia está mais fácil essa questão de não impor e tudo mais. E eu acho que o grande papel do pai é menos do profissão e mais de, ok, me diz o que você quer e ao mesmo tempo ver o ambiente. Tá. Em algum momento o pai vai dizer, cara, isso não faz sentido, porque isso é muito sonho que você está imaginando e pensar nessa coisa. E você meio que também tem um papel de pai de não ser passivo em disso. Então eu estou falando que não é para ser impositivo, mas também não é para ser passivo. Perfeito. De você dizer, ok, você faz o que você bem entender e tudo. Agora, o que a gente pode pedir é que, se você quiser fazer isso, você vai ter que ser muito bom. Por trás disso, tem uma coisa que é bom que se diga, que é a importância da escola. Uhum. A gente está falando muito de habilidades socioemocionais e que isso é fundamental hoje no mercado de trabalho, mas o mercado, ele, apesar de ter multiplicidade de profissões e vários papéis, ele é muito cruel com quem não tem boa formação. Perfeito. Então, a boa formação começa na escola. Então, o pai deve exigir, independente do que seja vestibular, carreira que você vai ter, que ele se empenhe aqui dentro da escola, que ele tenha uma cultura de estudo, que ele tenha uma fato regular, porque esse embasamento teórico que ele vai ganhar aqui vai fazer com que ele não tenha problemas nas engenharias, se for o caso, ou nos seus cursos superiores, e que depois o estimule a fazer pós-graduações, se possível até fora do país, mas que ele, de alguma forma, ele não pare de estudar. Eu acho que criar o gosto pelo estudar e o hábito de estudar é uma das maiores missões da escola. Fazer esse jovem entender que a sofisticação é algo necessário. E no mundo acelerado como a gente está hoje, está todo mundo querendo pegar atalhos. Exato. Isso é o maior cuidado que eu digo para os pais hoje, para não pegar atalhos. Essa coisa de você, de fato, não estou falando aqui ser um nerd, mas você ter uma boa base na escola, isso vai fazer uma diferença muito grande no mercado de trabalho. Eu acho que é um pouco isso,
um pouco o posicionamento educacional do Colégio Planck. Quando você fala de atalho, eu vou talvez aqui falar em palavras muito claras com alguns pais. Às vezes o atalho eu vou escolher uma escola onde o meu filho não seja desafiado porque ele precisa ser feliz. Então volta aquela história do pai que passa a mão na cabeça e tudo mais. Então acho que entender que eu lembro que antigamente, quando eu reclamava da escola, minha mãe falou assim, é isso mesmo, eu pago para ser difícil. Então assim, uma reclamação, ela voltava assim, mas era menos que isso, se você não reclamar, é que eu acho estranho. Tem que tá doendo de alguma forma. Claro que dentro de medidas normais e tudo isso. Então acho que a questão do pai que muitas vezes escolhe um atalho, não só de formação, mas um atalho de eu não quero que ele cresça. Vamos manter ele na zona de conforto, mais confortável, que daí ele vai estar mais sorridente. Então acho que hoje o papel da escola é fundamental ensinar esse aluno a estudar, e eu tenho uma tríade que eu defendo há muitos anos, que o aluno quando chega no final do colégio, ele tem que chegar com repertório, cultura, conhecimento, ele tem que ter autoestima de se sentir capaz de, e ele tem que ter autoconhecimento do que ele quer. Então, se ele se conhece, se ele sabe o que ele quer, o que faz significado para ele, do que ele gosta e do que ele não gosta, se ele se sente capaz de enfrentar os desafios e se ele tem um bom repertório de chegar nos 5% da matemática, de saber ler bem um texto, de saber escrever bem um texto, esse jovem já saiu na frente. Então, repertório, que é cultura, autoconhecimento e autoestima. Então, se a escola constrói isso num ambiente de amor, num ambiente de proteção, mas vai exigindo que esse menino se desenvolva, eu acho que esse é o papel da escola. Sem dúvida. Esse é o papel do pai. E é isso que vai permitir que esse jovem, ao entrar na faculdade ou ao ir no mercado de trabalho, entenda dos desafios que ele vai enfrentar, porque hoje é duro, né? A vida é dura. Os pais, a gente fala com eles, vocês têm cada vez mais desafios. Tem. Cada vez você tem mais preocupações, cada vez você tem mais concorrência. E tem um ponto que eu acho fundamental, Ademar, trazer. A gente falou de tecnologia, a gente falou de profissões, mas e você falou da performance, que se ele não estiver muito bem preparado, ele não vai conseguir se destacar. Mas eu acho que tem uma outra característica que é vital, que é a forma como os profissionais tratam a gente. Recentemente eu passei por umas questões de saúde lá em casa, então a gente foi a muitos médicos. Todos os médicos que nós fomos foram de uma delicadeza, de uma amabilidade no tratamento, no aconselhamento, no diagnóstico, que você sai de lá não só com uma informação técnica, mas você sai de lá abraçado. E assim, é um médico que fala assim, nossa, tomara que eu não tenha nada, mas se eu tiver, eu quero voltar nele. Eu vou indicar, porque ele tecnicamente ele é muito bom, mas ele também me acolheu, ele também soube me ouvir. Ele sentou comigo e não me atendeu em 10 minutos, ele ficou 1h30 comigo, me explicou, mostrou, abriu um livro, abriu a internet, mostrou uma imagem, fez um desenho, me ouviu, um pouco psicólogo. Então eu acho que eu vivi isso com os médicos, enquanto que a minha expectativa era meramente técnica. Eu ganhei o técnico e ganhei a humanização. É isso que esse equilíbrio que faz o novo profissional. Os professores que dão mais certo aqui na escola são os professores que têm uma técnica espetacular, mas são construtores de pontes. São professores que estão ali para correlacionar, para aproximar, para ouvir. Eu acho que isso é em toda a área. Então, um ponto que eu acho fundamental para reduzir esses conflitos de geração é que realmente se busque uma formação técnica a melhor possível, mas que a pessoa não esqueça que no fundo somos pessoas. São pessoas lidando com pessoas, pessoas cuidando de pessoas, pessoas resolvendo problemas de outras pessoas. No fundo é só isso que acontece. Você pede o Uber, mas quem vai estar dirigindo ou programando o Uber são pessoas. Você pede a comida, mas quem vai estar trazendo a comida e programou o algoritmo são pessoas. Então, não esquecermos das pessoas. Sem dúvida. Acho que esse é um ponto fundamental. Demar, eu acho que eu passaria horas aqui conversando com você. Você é uma pessoa que nos inspira muito e eu acho que nós temos algo em comum, que é a paixão por estudar, né? Eu sempre que converso com você
visitou um determinado lugar, leu determinado livro, pesquisou determinado assunto e você vem com uma versão diferente, uma nova versão. E isso me fascina, porque uma pessoa que já alcançou o status que você alcançou, ser um eterno aprendiz, eu acho que é um exemplo pra gente. André, muito obrigado pelo elogio. Eu, de fato, eu acho que a gente tem que entender cada vez mais que a gente não sabe de tudo, né? Até como só sei que nada sei. Exato. E eu gosto de me denominar como um grande curioso. Isso. Né? E um grande curioso e como professor um professor que quer disseminar conhecimento. Muito obrigado pela oportunidade, adorei o papo, dos melhores que eu tive esse ano em podcasts. Muito obrigado. E muito feliz por estar aqui com você. Professor, obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Voltem. Aproveita que é um stream, então você pode voltar, não é igual o desenho animado lá, que o Neto queria assistir desde o início. Você pode voltar, pode assistir, pode pausar, pode anotar e pode compartilhar com pessoas que esse assunto pode fazer diferença. Então eu agradeço muito, professor, muito obrigado a toda a equipe técnica que permite que o Plank Talks funcione e chegue até você, meu muito obrigado, minha gratidão, e que a gente se encontra num próximo episódio com um novo tema relacionado à educação, inovação e cultura. Obrigado, gente. Até mais.